Audi RS6, indiscutivelmente um super esportivo que faz parte do sonho de muita gente e que eu consegui trazer aqui para uma avaliação completa. Aliás, é até difícil chamar isso de avaliação, afinal de contas, quem não se apaixona por um carro como esse? E eu já vou dizendo para vocês, se eu tivesse muito dinheiro sobrando, certamente esse carro estaria na minha garagem. Um super esportivo como esse traz muita tecnologia por conta da elevada performance. A gente pode destacar aqui atrás o eixo traseiro dinâmico, onde as rodas se movimentam em curvas para melhorar a dirigibilidade. Também aqui atrás, para uso em curvas, temos o diferencial esportivo, que não deixa o carro perder rendimento. Aqui a gente também encontra a tração 4 permanente com tecnologia Torsen, que eu considero uma das melhores do mundo num carro a combustão. Aqui a gente também tem os freios com um sistema de disco cerâmico, para você ter frenagens muito mais seguras por mais tempo em situações extremas. Sob o capô, um poderosíssimo motor V8 4.0 litros biturbo, acoplado a uma transmissão automática de 8 marchas. E aqui na frente, a gente ainda tem um farol com muita tecnologia. Estamos falando do Matrix LED, com o sistema Laser Light. E isso é só um resuminho do que vocês vão ver aqui nesse vídeo. Atualmente no Brasil, não só o RS6, mas toda a linha de superesportivos RS da Audi permite personalizações específicas do carro, onde o cliente consegue escolher várias coisas, até mesmo cores personalizadas como essa. Mas isso a gente vai entender um pouquinho mais pra frente no vídeo, numa entrevista com o executivo da Audi. Aqui sob o capô, nós temos uma verdadeira usina de força. Estamos falando de um motor V8 4.0 litros biturbo. Tem muita coisa legal para contar desse motor. Mas eu já vou mostrar uma bem interessante. Vocês estão vendo aí uma capa que fica presa por 4 grampos de pressão. É bem simples de ser retirado. E aqui, quando você levanta essa capa, você consegue ver isso. As duas turbinas do motor, que ficam na parte interna para melhorar a eficiência. Antes dos números, falar um pouco da engenharia. Porque este motor V8 tem aí 90 graus de deflexão entre as duas bancadas de cilindros. A mesma engenharia que a Audi usa para construir este V8, ela também usa para construir, por exemplo, o V6 2.9 biturbo, que a gente encontra aí no Audi RS4 e no Audi RS5. Isso ajuda no processo produtivo. Outra curiosidade, eu mostrei para vocês as duas turbinas dentro do V do cilindro. E por quê? 2 motivos. Primeiro, a turbina fica muito mais próxima da saída dos gases do motor. Isso diminui o lag, faz com que elas atuem mais rapidamente. E também o fato delas ficarem ali dentro, elas esquentam mais rápido, ou seja, o motor chega na sua temperatura de funcionamento mais rapidamente. Tudo isso para garantir performance. E é claro que esse motor vai impressionar nos números. Para você ter uma ideia, aqui nós temos 600 cavalos de potência máxima, e esses cavalos são obtidos aí numa faixa que vai de 6.000 rotações a 6.250 rotações por minuto. O torque também é impressionante, 800 Nm, o que dá um pouquinho mais que 81 kg de torque. E olha só, esse torque máximo vai de aproximadamente 2.000 rotações por minuto a 4.500 rotações por minuto, ou seja, em ampla faixa de rotação do motor, você tem esse torque máximo sendo entregue. Com esses números, você deve estar imaginando que esse motor gasta e gasta bastante combustível. A gente vai chegar lá. Mas olha só, a Audi se preocupou em fazer aqui alguns sistemas para ajudar também na economia de combustível. Um deles é o gerenciamento de cilindros e o outro é o sistema híbrido leve. Vamos começar pelo gerenciamento de cilindros. Funciona assim. Nós temos aí um motor V8, 8 cilindros trabalhando. Porém, em algumas situações, quando você está em velocidade constante, aquela coisa do cruzeiro, sem acelerar o carro, ele pode desativar 4 cilindros. Como é que ele faz isso? É óbvio que o cilindro continua subindo e descendo, porém, ele fecha aí as válvulas de admissão e de exaustão, não injeta combustível e o cilindro funciona como uma espécie de mola a ar. Dessa forma, em vez de ele funcionar como um 4.0 litros, ele funciona como um 2.0 litros. E esse sistema híbrido leve, como é que funciona? O carro tem 2 sistemas elétricos. Tem aquele de 12 volts convencional, que usa uma bateria ácida, inclusive, ó, aqui na frente,
você tem este terminal para poder fazer uma partida quando ocorre aí o descarregamento da bateria. A bateria não fica aqui, ela fica escondida lá atrás do carro. Além do sistema 12 volts convencional, tem um outro de 48 volts, que usa uma bateria de íons de lítio. Esse sistema é um pouco mais potente. E ele também está ligado aí a um tipo de alternador que vai ligado diretamente no motor, que também é o motor de arranque desse carro. Pois bem, em algumas situações, quando você efetivamente não está usando carga nenhuma no motor, exemplo, descendo uma rampa na estrada, ele pode, em algumas situações, desligar completamente o motor. E você com o carro, por exemplo, a 100 km por hora ou até outras velocidades. Ele faz isso justamente para economizar combustível. E ele usa esse sistema de 48 volts para manter todo o conjunto funcionando, exceto o motor. No momento que ele percebe que você precisa do motor, ele dá a partida automaticamente no motor. E aí ele faz um gerenciamento entre usar 8 ou 4 cilindros ou até mesmo o sistema completamente desligado do motor, tudo para economizar combustível. E ainda existe mais uma terceira estratégia para economizar combustível aqui. Este poderoso motor está associado aí a uma transmissão automática de 8 marchas. Transmissão automática é aquela que usa conversor de torque. Estou enfatizando isso porque a gente sabe que existem outros carros da Audi que tem aquele sistema S-Tronic, que é robotizado de dupla embreagem. Mas aqui ele é um automático tipo Tronic. Pois bem, em algumas situações existe também a possibilidade do carro desengatar o câmbio. Isso mesmo, o carro fica em ponto morto quando você está dirigindo o veículo. Moral da história: são 3 recursos diferentes que são gerenciados automaticamente para o carro diminuir o consumo. Então ele pode ou desengatar o carro e ficar em ponto morto, ele pode também desligar 4 cilindros e ficar apenas com 4 cilindros ligados, ou até mesmo desligar completamente o motor. Tudo isso para melhorar o consumo aqui do RS6. E como a gente tem que falar nos números, então vamos falar da eficiência. Pessoal, a gente fez um teste de rodovia aqui com o RS6, obviamente dirigido de forma moderada. E acredite se quiser, esse motor 4.0 litros V8 biturbo conseguiu fazer uma média superior a 11 km por litro. Mas é claro que vocês querem saber o número de performance do carro. Pois bem, V8 biturbo, câmbio automático de 8 marchas, sistema de tração Torsen permanente, diferencial traseiro esportivo. Tudo isso faz o carro ir de 0 a 100 em apenas 3,6 segundos. A marca é impressionante, mas não é só essa que impressiona. O 0 a 200 desse carro, 0 a 200, acontece em apenas 12 segundos. Tem muito carro aí no mercado brasileiro que faz o 0 a 100 em 12 segundos. E olha só, o Audi RS6, mundialmente falando, tem várias configurações de velocidade máxima. Normalmente, ele vem com uma configuração de velocidade máxima de 250 km por hora. Entretanto, existem mercados que têm a velocidade máxima em 280 km por hora e este carro aqui, por conta do pacote de freios cerâmicos, tem a velocidade máxima em impressionantes 305 km por hora. E é claro que existem várias curiosidades a respeito desse motor. Uma delas é que ele foi desenvolvido pela Audi em parceria com a Porsche e é utilizado em vários carros aí do grupo Volkswagen AG. Bom, na Audi a gente tem ele no RS6, no RS7 e no RS Q8. Agora, esse motor V8 ele pode ter várias configurações de potência e torque. Justamente por isso ele é utilizado em outros carros do grupo. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Na Porsche a gente encontra ele, por exemplo, no Panamera e também no Cayenne, isso nas versões equipadas aí com motor V8. Esse motor também está em carros da Bentley, a gente tem ele no Continental e no Bentayga, que é um SUV. E olha só, até mesmo o SUV Lamborghini Urus utiliza esse motor, ou seja, estamos falando de uma usina de força altamente eficiente que equipa carros topo de linha mesmo. O farol do Audi RS6 vem recheado de tecnologia. Para começar, um conjunto verdadeiramente full LED, ou seja, tudo aqui é LED. E a gente ainda tem a tecnologia Matrix. Funciona assim. Tem uma câmera ali no para-brisa que filma tudo o que acontece à frente do carro. Então a gente tem aí o farol baixo em LED e o farol alto também em LED. Só que esse farol alto tem vários blocos de LED dentro dele.
que podem se acender e apagar de forma individual. A câmera entende tudo o que está acontecendo na frente do carro, então ela pega aquela imagem e divide como se fosse uma matriz virtual. Então ela sabe onde cada coisa está na imagem, como por exemplo, o carro que vai à sua frente ou o carro que vem na contramão. E aí o sistema Matrix, ele vai acender e apagar blocos de LED de modo a proporcionar a maior iluminação possível para você, por exemplo, dos lados da pista, porém sem ofuscar o carro que está na sua frente ou o carro que está vindo na contramão. E ele faz isso de forma completamente ativa, proporcionando uma iluminação muito eficiente mesmo. A gente também tem mais coisas aqui, como por exemplo, vocês estão vendo que a gente não tem aquele farol auxiliar ali na parte de baixo do para-choque, mas essa função que a Audi chama de multiclimas está incorporada aqui nesse bloco superior. Então você lá dentro do carro consegue ligar e desligar esta função de farol de neblina que ilumina mais próximo ao carro, justamente para aquelas condições onde você tem um tempo ruim à sua frente e você consegue enxergar melhor as faixas de rolamento. E se tudo isso não fosse suficiente, você ainda tem aqui o sistema Laser Light, que você identifica aqui no farol através de um detalhezinho azul claro que a gente tem aqui no bloco. Esse Laser Light, ele funciona em situações muito específicas. Para começar, você não vai conseguir usar ele de forma manual e muito menos na cidade. O usuário não comanda o acionamento dele. Você obrigatoriamente tem que estar com o carro na estrada, com velocidade acima de 70 km por hora. E aquela câmera do para-brisa não pode perceber nada, ou seja, se ela perceber algum ponto de luz de algum carro na sua frente ou na contramão ou qualquer outro ponto de luz, ela já não vai acionar esse facho de laser. Se tiver tudo ok, realmente bem escuro, aí sim, com o farol alto acionado no modo automático e ele entendendo que não vai ofuscar ninguém, aí ele aciona o sistema laser. Ele produz um super farol alto concentrado que ilumina até 600 metros de distância. E existem mais tecnologias aqui na frente do carro. Junto com aquela câmera que a gente tem ali no para-brisa, também temos dois radares frontais aí do lado do símbolo da Audi. Esses radares mais a câmera tem um sistema de controle de cruzeiro adaptativo, que você escolhe distância em relação ao carro que vai à sua frente na estrada, e também um sistema de permanência de faixa, ou seja, com o sistema plenamente ativado, você na estrada consegue manter ou a velocidade máxima ou a distância de segurança com o carro freando e acelerando em relação ao veículo da frente, e até mesmo mantendo o carro no centro da faixa, atuando sobre o volante para fazer a correção quando você está saindo da faixa de rolamento. Tudo isso de forma automática. Aqui do lado também tem destaques. Vou falar aqui dos pneus com medida verdadeiramente esportiva. Olha só, um pneu 285 de largura, perfil 30, aro 22 polegadas. Efetivamente para aguentar essa velocidade máxima de 305 km por hora. Além dos pneus, nós também temos o sistema de freios cerâmicos. Eu já expliquei outras vezes aqui no canal que não significa que o freio cerâmico freia mais do que o metálico convencional, mas ele freia melhor por mais tempo. Porque quando você tem um freio convencional e vai, por exemplo, por um track day, onde você tem sucessivas frenagens, o freio começa a esquentar. E aí existe aquela situação do fading, ou seja, superaquecimento. Nessa situação você perde frenagem, o carro já não consegue mais parar quando o sistema está superaquecido. Existem até vídeos aí na internet que você consegue ver os discos incandescentes, eles brilham no escuro de tão quente que eles ficam. Quando você tem um sistema de freio cerâmico, ele aguenta muito mais o calor, ou seja, ele não entra em fading tão rápido. Então o carro continua freando melhor por mais tempo, mas não necessariamente que ele freie mais. Para garantir a estabilidade desse super esportivo, é claro que existe uma suspensão diferente. Óbvio, ela é totalmente independente aí nas quatro rodas, mas nós temos mudanças por conta da performance. Então a gente tem aqui uma suspensão esportiva com o DRC, que significa Dynamic Ride Control. Basicamente é o seguinte, ele tem um sistema cruzado na suspensão hidráulico, que conecta aqui a roda dianteira esquerda com a traseira direita e vice-versa. Esse sistema cruzado faz com que quando o carro entra na curva, você tenha aquela tendência da parte externa da curva o carro afundar e levantar a parte interna. Então esse sistema hidráulico cruzado faz com que a roda que está querendo levantar aumente a pressão aqui na roda que está afundando. Então você consegue ter uma maior estabilidade do conjunto.
Além disso, o carro também tem o Drive Select, que você consegue adequar vários modos de condução do carro, interferindo aí no motor, volante e até mesmo na suspensão, porque o amortecedor tem um controle ativo. Então, no modo confortável, ele permite maior movimentação. No modo esportivo, ele deixa o amortecedor mais rígido, ou seja, estabilidade para um carro que vai a 305 por hora. O sistema de tração aqui é o 4 permanente com tecnologia Thorsen. Eu estou destacando isso porque existem carros na Audi que tem o sistema 4 sob demanda. Aqui não, ele é permanente, utilizando justamente esse diferencial central Thorsen. Funciona assim. Normalmente esse veículo tem 60% da força no eixo traseiro e 40% no eixo dianteiro. E sem usar nenhuma eletrônica, apenas processos mecânicos, ele consegue variar a distribuição da tração entre o eixo dianteiro e traseiro. E aí, por exemplo, se você tiver a frente escorregando, ele consegue transferir até 85% da força para o eixo traseiro, deixando 15% da força no eixo dianteiro. Ou o contrário. Se o eixo traseiro estiver escorregando, ele consegue jogar até 60% da força para o eixo dianteiro, deixando 40% no eixo traseiro. E a beleza do sistema é que ele faz isso de forma mecânica, sem depender de eletrônica. Aqui atrás, para ajudar nas curvas, existem dois recursos adicionais, tanto nas curvas de baixa velocidade, quanto nas curvas de alta velocidade. E aí a gente pode destacar o eixo traseiro dinâmico e também o diferencial esportivo. O eixo traseiro dinâmico funciona assim. As rodas aqui atrás não são fixas, elas podem se movimentar, na verdade elas giram um pouquinho. Quando você está em baixa velocidade e está fazendo uma manobra e vira o volante, as rodas aqui atrás, elas giram no sentido oposto das dianteiras, em até 5 graus. Isso ajuda a diminuir o raio de giro do carro. Ele consegue usar menos espaço para fazer a manobra. Mas funciona de forma diferente quando você está em alta velocidade. Quando você passa aí dos 60, 70 km por hora e você vai fazer aquela mudança rápida de faixa, o que acontece? A roda traseira, aí, ela gira no mesmo sentido da roda dianteira, numa angulação menor. Mas isso ajuda a garantir maior estabilidade para o veículo. O diferencial traseiro é outro recurso que o Audi RS6 possui para não perder performance em curvas. O funcionamento dele é relativamente simples, mas a engenharia dele é um pouquinho mais complexa. Quando um carro entra na curva, um lado afunda e o outro levanta. Aquele que levanta, se você acelerar o carro nesse momento, o que vai acontecer? Você vai ter uma perda de energia ali porque a roda vai patinar. Nos carros mais corriqueiros, existe um sistema chamado vetorização de torque, que quando ele percebe que tem uma roda patinando, ele vai lá e pinça o freio sobre a roda que está escorregando, para transferir a tração para a roda que está mais apoiada. O problema desse sistema é que ele joga energia fora, uma vez que você tem que atuar no freio para controlar uma perda de tração que você está tendo nessa roda. O diferencial traseiro esportivo da Audi é muito mais inteligente nesse sentido, porque ele sabe quando o carro está fazendo curva e ele automaticamente joga a tração para a roda que está apoiada no chão, tirando a tração da roda que está escorregando. E como ele faz isso? Qual é a mágica? Pois bem, a gente tem o diferencial mecânico no centro, temos as rodas nas extremidades e olha, entre o diferencial e a roda, dos dois lados, existe um pacote multidisco de embreagem, que recebe uma atuação hidráulica. Aí uma bombinha elétrica, o que ela faz? Sabendo para que lado que o carro está fazendo a curva, ela vai fazer com que o lado que está mais apoiado no chão, né, no caso o lado externo da curva, receba toda a tração do diferencial e ele alivia do outro lado. Então ele não joga potência fora, ele concentra a força e potência na roda que está apoiada no chão. E ele faz isso usando toda uma inteligência eletrônica, usando esses dois pacotes de embreagem. Outro destaque do RS6 é o escapamento, que tem dupla saída real, como a gente está vendo aí, duas saídas ovaladas. E o detalhe, esse escapamento ele também possui a possibilidade de mudar o tom do escapamento.
funciona assim, também baseado no Drive Select, dependendo do modo de condução que você está utilizando, ele tem flaps internos que ele pode abrir ou fechar para produzir maior sonorização no modo esportivo ou então um funcionamento mais silencioso no modo conforto ou de eficiência. Como acontece lá na frente nos faróis, aqui as lanternas traseiras também são completamente iluminadas em LED. Até mesmo com a linha de seta dinâmica que corre de dentro para fora. E tem mais um detalhezinho que a gente consegue ver à noite, que é uma apresentação de luzes, que acontece toda vez que você tranca ou destranca o carro. O porta-malas pode ser aberto de diferentes formas. Tem o botão na porta ao lado do motorista, botão aqui na tampa, botão aqui na chave de telecomando, ou você pode fazer um movimento de chute. Como vocês estão vendo, ele tem até um sistema retrátil aqui para cobertura, justamente para facilitar o acesso. São 565 litros até a linha da janela, o que é muito bom. E a gente vê um porta-malas bem organizado. Para começar, iluminação em barra de LED dos dois lados. Também encontramos aqueles ganchinhos nas laterais ali para você poder pendurar sacolinhas do supermercado. Tem ainda tomada 12 volts para você ligar algum equipamento. Outra opção, compartimentos aqui na lateral com redinha organizadora. E até mesmo no piso do porta-malas existe mais uma rede organizadora que inclusive os ganchos nas laterais são corrediços. Então você consegue correr com essa rede para frente ou para trás para melhor organização da sua bagagem. E até mesmo cintas elásticas nas laterais para você poder acomodar aquelas coisas que não podem tombar e precisam ficar em pé. Vamos ver agora a apresentação de luzes, tanto das lanternas quanto dos faróis. Outra coisa diferente que você vê aqui nesse carro é o soft close da porta. O que é isso? Sabe quando você fecha a porta do carro e ela não fecha direito? Aqui nunca acontece isso. Ele puxa a porta para dentro sozinha. E ele faz isso nas 4 portas. Olha que legal. Você fecha só um pouquinho e ele puxa a porta. Muito prático, né? À noite você consegue ver detalhes de iluminação muito interessantes, como, por exemplo, quando você abre a porta, ou até mesmo a soleira interna do carro. É possível trocar a iluminação interior do carro através da central multimídia MIMI Touch, clicando em Veículo, Luz e Vista e Iluminação Ambiente. Existem padrões pré-estabelecidos, como por exemplo, Contorno, Vision, Solar, Impulso Vermelho, Marítimo, Caribe ou ainda as cores indexadas ao Drive Select. Até mesmo é possível configurar as cores através de um menu, onde você consegue escolher as cores de superfície, com 30 opções diferentes, ou ainda você consegue configurar as linhas, também com 30 opções de cores diferentes. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar com absoluta exclusividade as possibilidades de personalização que o modelo da linha RS pode ter, especificamente aqui do Audi R6, mas para isso eu conto aqui com o Marcos Quaresma, que é o gerente de marketing de produto da Audi do Brasil. Tudo bom, Marcos? Beleza? Bom, o Marcos vai contar pra gente esses segredinhos, começando pela pintura desse carro. Eu tô vendo que é uma pintura diferente. Como é isso? Isso, essa pintura aqui ela faz parte do catálogo Audi Exclusive. Esse carro especificamente ele está com a cor cinza Daytona na tonalidade fosca. Dentro do catálogo do Audi Exclusive, o cliente ainda pode escolher uma série de outras tonalidades.
pintura sólida, pintura metálica, pintura perolizada, como ele quiser. Tem um catálogo à parte para ele fazer a configuração do carro dele. Muito legal isso, né? Você põe a cor que você quiser no carro. Agora, tem também personalização aqui na parte dianteira do carro, né, Quaresma? Isso. Aqui na parte da frente, vocês estão vendo aqui esse spoiler em aço escovado. Ele pode ser também em preto brilhante e o cliente pode também personalizar junto com essas duas opções de cor os logotipos do carro, que podem ser cromados ou também em preto brilhante. Bem legal isso, né? Lembrando que essas personalizações se estendem pela lateral do carro também. Isso, essa personalização ela vale para a capa do retrovisor, para as saias laterais, para o arco do vão na janela, acompanha o conjunto completo. Ou seja, dá para personalizar bem o visual do carro. E tem mais coisa aqui do lado. A gente tem aqui essa belíssima roda aro 22 polegadas, mas tem opção aqui também, né? Isso, aqui são 4 opções de rodas. Dentro do freio básico do carro, do freio de série, nós temos 2 opções de pinça de freio, preto e vermelho. E caso o cliente opte pelo pacote de freio de cerâmica, são 3 opções de cor, preto, vermelho e azul. Muito legal isso, né? Dá para deixar o carro com a sua cara mesmo. Bom, quando a gente chega aqui dentro do carro, Quaresma, eu estou vendo que ele está com o interior marrom, mas o cliente também pode escolher, né? Isso, esse carro está com marrom, com costuras cinzas. Ele pode escolher preto com costuras vermelhas, preto com costuras pretas e preto com costuras cinzas. Além de personalizar os apliques de painel e porta. Nossa, muito legal essa personalização que o carro pode receber. Agora, deixa eu ver se eu entendi tudo direitinho. Essa personalização que você falou aqui para o Audi R6 vale para o Audi R7 também? Exatamente igual. E olha, tem uma coisa muito legal. Isso aqui tudo sem mexer no preço do carro, é isso mesmo? Tudo está dentro do pacote do preço do carro, com exceção da pintura exclusiva e do freio de cerâmica. Todos os outros itens o cliente monta como ele quiser. Pessoal, muito legal isso. A gente mostrou a personalização da RS6 que vale para a R7. Agora, toda a linha RS também tem possibilidades de personalizações diferentes, mas você também consegue fazer essas personalizações sem mexer no preço? Isso, essa personalização ela vale para toda a linha RS. É claro que cada carro tem a sua particularidade e aí precisaria consultar cada veículo. Como vocês estão vendo, pessoal, dá para fazer um Audi RS exatamente com a sua cara. Aqui no banco traseiro são 3 coisas para a gente destacar, né? Falar do acabamento, falar do espaço e falar dos itens de conforto e conveniência. Vamos começar pelo acabamento. Aqui na porta a gente já vê um trabalho muito bem feito. Essa parte superior aqui é em couro acolchoado, inclusive com costura contrastante. Aqui onde você apoia o braço e também pega na porta, mesma coisa, couro com costura contrastante. Esta parte central, acabamento em alcântara. E aí nós temos aqui detalhes em alumínio e onde não é nenhum material nem outro, a gente tem aqui um material emborrachado. A gente só encontra plástico duro dentro aqui do compartimento, que aliás tem um bom espaço, dá até mesmo para colocar uma garrafa. Não dá para ser lata porque é inclinado, mas você ainda consegue colocar uma garrafa e guardar outras coisas. Ou seja, o acabamento é muito bem feito. E aqui na porta tem inclusive essa redinha aqui, bastante útil para promover a redução solar. Ou seja, temos aqui acabamento de primeira classe. Espaço. Pois bem, eu ajustei o banco dianteiro de forma confortável para eu dirigir. Esse carro tem 2,93 m no entre-eixos. É generoso, indiscutivelmente. E olha só, a gente tem praticamente um palmo aberto de distância entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés aqui também é muito boa, ou seja, você vai bem confortável aqui nessa posição. O único senão é quem senta aqui no meio, porque o carro tem um túnel traseiro bem grande, justamente por conta do semi-eixo que vai ligado aí no eixo traseiro da tração 4. Então, a quinta pessoa aqui não vai com muito conforto, mas as pessoas que vão aqui nas posições normais, essas sim, vão bem confortáveis. E os recursos que a gente encontra aqui atrás? Começando aqui na coluna B, tem esse ganchinho que é muito prático para você pendurar aqui, por exemplo, uma jaqueta. Tem alça de segurança no teto e também tem aquele ganchinho para você prender cabide, ou seja, bastante prático. Em matéria de climatização, olha só, saída de ar-condicionado aqui na coluna B e também tem saída de ar-condicionado aqui entre os 2 bancos dianteiros. Detalhe, que esse ar-condicionado aqui atrás você controla a temperatura e a velocidade de forma independente.
A gente também tem ali duas portinhas USB do tipo C para você manter dispositivos carregados e mais uma porta 12 volts. Eu vou destacar também aqui a iluminação individual em LED para o lado esquerdo e lado direito com o sistema touch aqui para você poder ligar, né? Ainda temos aqui o descansa-braço, que você tem 2 porta-latas e mais um porta-objetos. Moral da história, não falta nada aqui atrás. E aqui na posição do motorista, vou começar pelo banco, que tem aí um desenho esportivo, é bastante confortável, couro de extrema qualidade. Tem quase todos os ajustes elétricos, então a gente consegue fazer aqui altura, distância, inclinação do assento, inclinação do encosto, o lombar. Porém, o extensor de pernas, você faz aqui o ajuste manual. Aqui na porta, a gente tem exatamente a mesma qualidade de acabamento que a gente encontra na porta traseira, mesma coisa. Tem ali também o botãozinho na lateral para você poder abrir e fechar o porta-malas que tem um acionamento elétrico. A gente também encontra 2 memórias para o banco do motorista. Inclusive, essa memória também guarda a posição do volante, que como vocês estão vendo, tem ajuste de altura elétrico e o ajuste de profundidade também é elétrico aqui. Eu gosto de destacar esse porta-objetos, que é só do motorista, ele é muito legal e bem profundo. Cabe bastante coisa aqui dentro, ó. E ainda sobra espaço para guardar mais coisas. A gente também tem aqui o controle dos faróis. Aqui no volante, que essa hastezinha aqui é do controle de cruzeiro adaptativo. E a gente também tem aqui o volante com os pedal shifts. Detalhe, o volante totalmente costurado em couro, micro perfurado e de base reta. Ou seja, um baita de um padrão de acabamento. Antes da gente dirigir o carro, falar um pouquinho mais das tecnologias. Primeiramente, quando você dá partida nesse carro, você percebe que o motor de arranque dele é bem diferente, justamente pelo sistema híbrido leve de 48 volts, né? Para poder ligar e desligar o motor com mais facilidade. Eu vou começar falando aqui do Virtual Cockpit Plus, que é uma tela maior. A gente tem este modelo aqui, que é o modelo, vamos dizer assim, mais tradicional, onde você consegue ver aqui os vários menus que o carro tem, inclusive nos 2 modos de visão, que é esse onde a gente tem o GPS na tela toda, ou esse outro aqui, que são os mostradores tradicionais. Só que você consegue personalizar isso. Então aqui na central multimídia, quando você vai em ajustes, você tem aqui tela e luminosidade. E aí, Audi Virtual Cockpit. E aqui você pode escolher os temas. Esse que vocês estão vendo é o RS Sport. A gente também tem esse aqui, que é o RS Performance. Então aqui são os 2 modos de visão do RS Performance. Os menus adicionais, que a gente também tem aqui a opção do GPS ou sem o GPS. E você também tem uma outra opção, que é esse aqui, é o RS Runaway, que também tem esta visão diferenciada e você pode alterar aqui os modos de visão. Ou seja, o motorista consegue escolher entre esses 3 temas diferentes qual que vai usar. Além dos temas, você consegue também usar mais indicações esportivas. Então aqui no volante, quando você aperta o botãozinho de menu, você tem esse aqui, ó, indicador de pressão de pneus. Você também consegue colocar o tempos de volta. Você também tem aqui estatísticas de volta, medição de aceleração, o que acaba sendo bem interessante, e até mesmo a tela reduzida. Ou seja, além dos temas diferentes, você ainda consegue escolher temas adicionais de performance aqui diretamente pelo volante. Já sabemos que o ar-condicionado é digital e automático de 4 zonas, mas a gente tem algumas funções aqui, como por exemplo, a possibilidade de controlar o ar-condicionado traseiro. Então quem está aqui na frente consegue fazer o ajuste de como que é o ar-condicionado ali atrás. E você também tem algumas funções adicionais, como por exemplo, aqui no banco do motorista, ó, você tem 3 níveis de ventilação, ou você tem 3 níveis de aquecimento que você controla aqui pela tela. A mesma coisa vale aqui para o banco do passageiro, então você tem essa climatização adicional. Também tem outro detalhe que os mais atentos vão perceber, que o ar-condicionado tem 2 modos de funcionamento. Tem o modo Eco, que ele põe ali uma barrinha verde, ou ele tem um modo de funcionamento normal, que aí ele vai te dar mais conforto, mas consequentemente vai gastar um pouquinho mais de combustível. Ou seja, você tem essas telas digitais para fazer o ajuste de climatização com muita precisão. Também temos o carro equipado com um sistema de câmeras 360 graus. Tem várias formas de você acessar.
Você pode simplesmente apertar aqui o botão no console para fazer a ativação das câmeras, ou quando você engata a ré, automaticamente ele já põe aí a câmera de ré. Inclusive com a imagem Bird View, que é aquela superior. Só que você tem imagens adicionais que você pode usar. Usando esse menu aqui, então você tem essa imagem sem distorção com a linha de guia. Você tem esta outra imagem aqui que seria uma grande angular para quando você está dando ré numa via movimentada. Você consegue colocar a câmera junto às rodas dianteiras e a câmera junto às rodas traseiras. Você consegue até mesmo escolher a câmera dianteira, também com linha de guia dinâmica, ou a imagem dianteira grande angular. O diferencial do carro é esta imagem 3D, que você consegue, inclusive arrastando o dedo aqui na tela, olha só, ver diferentes ângulos da posição do veículo. E se você quiser usar essa imagem para fazer a manobra, você também consegue. Existem 3 imagens pré-definidas, que é essa daqui, traseira, essa aqui 3/4 lateral traseira e 3/4 lateral traseira do outro lado, né? Então vamos supor, eu vou colocar nessa imagem aqui para a gente poder fazer a manobra. Então tem a imagem em 3D e tem a imagem ali que a gente consegue ver a Bird View. Você consegue ver ali a linha de guia dinâmica. E ó, em tempo real, você consegue ver até as rodas do carro se mexendo, né? Muito bem feito aqui o sistema da Audi, para você poder fazer o acompanhamento aí da sua manobra, ver o que tem em volta do carro, e aí você não perde nada, tá vendo? Olha, bem legal isso aqui, né, pessoal? Olha que show que é essa imagem 3D que a gente consegue ter aqui no carro. Vocês conseguem ver aqui bastante precisão na hora de executar as manobras aí, ó. Olha que legal. E mais o sensor de estacionamento, ou seja, não tem como errar as manobras com essa câmera 360 graus. Hora da gente fazer aqui a nossa manobra em modo urbano. E se você estava esperando o teste de lombada e tachão, é claro que não vai rolar esse teste, né? Temos aqui um pneu de perfil baixíssimo, uma roda aro 22 polegadas. Então eu já digo para vocês que quem tem um carro como esse tem que tomar extremo cuidado nas ruas brasileiras, né? Porque ele não foi projetado para essas situações de lombada e valeta e tachão. Isso não existe na Europa, né? Isso é coisa aí de país de terceiro mundo, bem típico do Brasil. Ainda mais buraco. Então você precisa tomar muito, mas muito cuidado quando você encara esse tipo de obstáculo com o veículo. Você tem que passar devagar mesmo. O carro é baixo, é um super esportivo e todo cuidado nesse tipo de condução é importante. Mas o teste de piso rugoso a gente pode fazer, né? Vamos ver o isolamento acústico. Eu vou dizer para vocês que o isolamento acústico aqui do carro é muito bom. Apesar dele ter uma suspensão esportiva um pouquinho mais dura, eu até digo que, considerando o tipo de pneu que o carro tem e a suspensão que o carro tem, o carro até consegue ser confortável. Detalhe, como a suspensão é ativa, dependendo do modo que você usa no Drive Select, ele fica mais confortável ou menos confortável. Eu estou usando aqui no modo de eficiência, então a suspensão fica aqui, digamos assim, um pouquinho mais macia. E já vamos aproveitar para testar aqui a velocidade em função de rotação, inclusive com o limitador de velocidade, né? Então a gente consegue limitar direitinho a velocidade que a gente quer. Vocês conseguem ver que eu já estou ali em 8ª marcha e olha que giro baixo, 1.500 rotações por minuto. Vamos deixar o carro agora chegar a 120 e vamos conferir de novo. Olha só, 1.800 rotações por minuto. Ou seja, com esse câmbio de 8 marchas, o que não falta aqui é relação. E a retomada de velocidade, como é que deve ser, né? Pessoal, eu já coloquei o carro aqui no modo Comfort, que seria o modo mais usual de utilizar aí o veículo. Vamos no nosso ponto de referência aqui na estrada. Vamos reduzir aqui 60 por hora e vamos pisar tudo para ver quanto tempo ele leva para chegar a 120. Ó, 60, pisando tudo. 100, 120. Eu acho que foi a retomada mais rápida que a gente fez na história do canal. Fazer aqui o nosso teste de aceleração de 0 a 100 e a gente tem algumas coisas interessantes aqui para mostrar, inclusive o painel, que a gente consegue aí ter modos diferentes
E também podemos usar aqui as medições de aceleração. No caso eu vou usar aqui a do carro também, que faz aí a medição do 0 a 100. O carro tem vários modos de condução, né? Eu vou usar o modo Comfort e depois eu vou usar o modo Dynamic. Mas em todos os casos eu vou fazer aqui a nossa largadinha estolada para ver como é que o carro se comporta. Então vou primeiro estolar o carro e... E ó, 0 a 100 deu 4.34 aqui na nossa câmera e no painel do carro deu 4.2. Agora vamos colocar o carro na melhor condição possível. Para isso, eu vou colocar aqui no Drive Select e vou acionar o Dynamic. Na hora que você faz isso, a rotação ali de marcha lenta já sobe um pouquinho. Eu também vou desligar aqui o controle de estabilidade, para ele ficar com a direção o mais esportiva possível. E nós vamos fazer aqui, obviamente, a nossa largadinha estolada, né? Então já está ali o cronômetro de 0 a 100, na nossa câmera também. Vamos estolar o carro. Olha lá, programa Launch Control ativado. O carro dá um pouquinho mais de soco. E a gente conseguiu aqui o 0 a 100 em 4.26. É um número um pouquinho maior do que a Audi fala, mas ainda assim é um número muito bom. E olha só, no painel do carro, a marcação foi um pouco diferente da nossa câmera, que ali indica 4.1 segundos. E para quem quer ainda mais indicações de esportividade, esse carro tem mais algumas coisinhas. Aqui na central multimídia, quando você vem aqui em veículo, você tem o monitor RS. Ele te dá a temperatura de alguns itens do carro, como por exemplo, líquido de refrigeração, óleo do motor, discos de freio, óleo da transmissão e o diferencial esportivo. Como vocês estão vendo aqui, ele está indicando que está tudo quente, mas numa condição normal. Então ele vai mostrar se está frio, quente, muito quente ou sobreaquecido. Então se for para um track day, você vai conseguir ter essas informações. Também existe aí um indicador de força G, tanto para frente quanto para trás, para os dois lados que ele consegue. E ainda o indicador de pressão dos pneus e temperatura de cada um dos pneus. Então isso aí é muito importante para você poder acompanhar. E se você ainda quiser um atalho para os modos esportivos, aqui no volante você tem o botão RS Mode. Quando você aperta ele, olha só, ele troca aí o painel. Inclusive você tem aqui do lado a indicação de força G e você tem o RS1 e o RS2, ou seja, você consegue programar as condições esportivas do carro da forma que você quer e também monitorar toda a condição do veículo. Agora é hora da gente ver os sistemas que a gente tem aqui para economizar combustível no carro. Para isso, eu já zerei aqui o computador de bordo de curto prazo, até para a gente poder ver como é que fica aí a nossa média nesse teste. E eu vou colocar aqui um indicador de consumo, que ali ele consegue marcar quando o carro está usando 8 ou 4 cilindros. E óbvio, eu já coloquei aqui o Drive Select no modo de eficiência. Até mesmo o ar-condicionado também está naquele modo de economia. Tudo isso para a gente poder ver os sistemas funcionando. Essas condições de economia a gente consegue ver na estrada, mas como eu já antecipei, é o computador do carro que vai escolher a melhor situação. Se vai ser 4 cilindros, se vai ser desengatar ou desligar o motor. Vamos ver se a gente consegue simular todas elas. Bom, primeira coisa, eu vou estabilizar uma velocidade constante. A gente está levemente na descida. Por enquanto, está tudo normal no carro. A gente vê que ele está engatado, rotação está baixa. Você está vendo ali que ele está recuperando um pouco de energia para o sistema da bateria. Ou seja, ele ainda não ativou nenhum dos sistemas. Vamos estabilizar um pouquinho mais a velocidade aqui. Vamos ver se a gente consegue simular alguma delas. Olha só, modo de 4 cilindros. Então, a gente já conseguiu ver. Inclusive, vocês estão vendo ali que o indicador de consumo mudou de branco para verde. Então, quando ele está verde, significa que ele está operando com 4 cilindros. Vou tirar o pé do acelerador, vamos ver se ele desliga o motor. Olha só, ele primeiro desengatou e agora ele está com o motor desligado. Então, ele já foi para o desligamento do motor. Ó, na hora que eu acelero, ele já reestabelece o motor e o sistema começa a funcionar. Cabe destacar, pessoal, que quando ele desliga o motor, para de funcionar o ar-condicionado. Evidentemente que ele tem aí, digamos assim, uma espécie de reserva ali dentro do sistema do ar-condicionado para ainda conseguir manter um pouquinho da climatização. Mas se você ficar muito tempo, ele não vai conseguir.
Eu vou até agora desligar o ar-condicionado para ver se a gente consegue simular melhor esses funcionamentos. Ó, modo de 4 cilindros de novo ativado. Vou tirar o pé do acelerador. Ele já foi para o desligamento do motor. O que a gente não está conseguindo simular aqui é ele desengatando. Mas ele vai fazer isso tudo sempre automaticamente, de acordo com a necessidade de uso. E aqui no caso, ó, já estamos há um bom tempo com o motor desligado, agora ele engatou o motor. Por quê? Quando ele percebe que precisa do motor para recarregar a bateria ou até mesmo para botar outros sistemas em funcionamento, ele liga tudo automaticamente. E dessa forma ele consegue ser bem eficiente no consumo. Nesse trechinho aqui que a gente já rodou, olha só a média de consumo. 11,3 km por litro, que é uma média muito boa, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue novamente simular aí as condições. Tirando o pé do acelerador, aqui ele desligou o motor. Acelerando suavemente, vamos ver se a gente consegue simular mais uma vez aqui o modo de 4 cilindros. Modo de 4 cilindros. E vamos ver se agora ele pelo menos desengata o carro sem desligar o motor. Olha aí. Ele não está apenas desengatando, ele está sempre desligando o motor, mas pessoal, de novo, isso depende muito do tipo de utilização que você está fazendo no carro e do que o computador está interpretando, o que é mais importante naquele momento. E se você está dirigindo calmamente na estrada, você pode usar alguns assistentes, como por exemplo, o sistema de permanência de faixa, né? Você aciona ele aqui pela haste do botão de seta, aparece aquele carrinho verdinho ali com as setas. Inclusive você também consegue ver aqui na tela de assistência. Com as barrinhas verdes, significa que ele está lendo as faixas. E aí o que acontece? Na hora que você começa a sair da faixa de rolamento, o que o carro faz? Ele faz uma correção no volante e indica ali em vermelho justamente para indicar que você está saindo da faixa de rolamento. E, ó, você fica muito tempo sem colocar a mão no volante, ele também obviamente aí acaba dando alerta. E junto com esse sistema, você pode usar também o controle de cruzeiro adaptativo. Usando a hastezinha que tem aqui na parte de baixo, você pode setar a velocidade, escolher a distância que você quer em relação ao carro da frente. Você está vendo ali que você tem 5 distâncias diferentes. E aí, o carro, além de manter a velocidade, ele também fica no centro de faixa. Olha só, se eu forçar o carro para o lado, ele automaticamente já vem para o centro. Se você der seta, aí ele vai mudar de faixa. Na hora que ele percebe um carro à sua frente, eu vou até aumentar aqui a distância para vocês verem, olha só. Ele está freando o carro para ficar na distância que eu escolhi. Na hora que esse carro não está mais na minha frente, ou eu mudo de faixa para onde eu tenho um carro indo numa velocidade maior, o que ele vai fazer? Ele vai acelerar automaticamente o veículo para chegar na velocidade que eu programei. Dessa forma, você não ultrapassa o limite de velocidade da estrada e consegue sempre manter a distância de segurança em relação ao veículo que vai à sua frente. Aqui na estrada, pessoal, eu vou dizer para vocês que a suspensão do carro, que lá na cidade parece um pouquinho mais firme, se você tiver um piso bom na rodovia, aí o carro já fica relativamente confortável. Mas isso porque o Drive Select ou está no modo Efficiency ou no modo Comfort. Se você vier aqui no Drive Select e mudar para o modo Dynamic, instantaneamente você já sente o volante mais pesado e também a suspensão um pouquinho mais dura, ou seja, o carro começa a copiar mais as ondulações aí do piso. E vamos ver como é que está o consumo, pessoal, nesse teste rápido que a gente fez aqui, inclusive com algumas aceleraçõezinhas. Olha só, tá dando 10 km por litro cravados. A gente rodou aí quase 30 km, 28,8, 18 minutos, média horária de 92 km por hora. Ou seja, o sistema consegue ser eficiente se você usar o carro de forma moderada. E vou dizer, em trechos um pouquinho maiores e sem tantas acelerações e desacelerações, essa média aqui ainda sobe. Só por curiosidade, pessoal, eu vou pegar aqui o computador de bordo com a média histórica desde quando a gente pegou o carro. Olha só, a gente rodou 320 km, 6 horas e 40 de condução, velocidade média de 48 km por hora e ainda assim temos uma média ali de 7,8 km por litro, considerando todos os testes que a gente fez, inclusive de arrancada. Esse carro aqui também conta com o Head-Up Display, que traz uma série de informações, até mesmo aquelas esportivas.
Só a título de curiosidade, pessoal, para vocês verem como o monitor RS funciona bem. A gente está usando o carro agora de forma bem moderada, né? Acabamos de fazer teste de consumo e olha o que aconteceu aqui. Bom, a indicação do líquido de refrigerante, óleo do motor e diferencial esportivo, normal, luz verde. Agora olha o que aconteceu com os discos de freio. Eles ficaram até azuis. Por quê? Porque eles ficaram bem frios, afinal de contas estamos andando bem moderado. Ou seja, o sistema funciona muito bem para indicar a condição do carro. O head-up display do carro pode exibir várias informações, começando pela de velocidade. Além disso, a gente também tem aqui o sistema de permanência de faixa, que pode ser ativo e exibido no campo visual do motorista. Também é possível ver as informações do controle de cruzeiro adaptativo. Você pode setar a velocidade, escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente e até mesmo usar de forma separada o controle de cruzeiro adaptativo ou o sistema de permanência de faixa. Todos eles são possíveis de serem configurados. E se você quiser, também existem as indicações esportivas. Apertando o botão RS no volante, você tem essa indicação que mostra o contagiros com todos os detalhes, a marcha que você está utilizando e até mesmo a temperatura aí do motor. Ou seja, é um head-up display bastante completo. Se o GPS estiver programado, as indicações de manobras também serão exibidas diretamente no head-up display. Vamos fazer um teste aqui agora com o farol Matrix e o sistema laser aqui do Audi RS6. O farol já está em modo automático, agora já começou a funcionar o Matrix. A gente consegue ver que ele produz a iluminação recortando os objetos que vêm pela lateral. Ó, fica bem nítido aqui. E nesse momento nós temos o laser acionado. A gente consegue ver lá na ponte, lá na frente, o facho concentrado do laser. Agora ele desligou, porque ele identificou outro veículo. Mas o Matrix continua funcionando. Acionou novamente o laser. Agora o Matrix está funcionando. Aqui a gente vai conseguir ver bem no retorno o funcionamento do Matrix. Farol em modo automático, o Matrix iluminando toda a região, o laser piscou momentaneamente, novamente o laser acionado. Mas toda vez que ele percebe um outro carro no campo visual, ele desliga o laser. Aqui a gente vê o farol bem amplo, laser acionado. Como ele identificou o outro veículo, ele desligou. E está fazendo um recorte da iluminação. Novamente o laser acionado. Agora é o Matrix funcionando. Desligou o Matrix. E agora que ele identificou que a gente precisa de iluminação, ele faz essa abertura tipo veneziana. Modo automático do Matrix. Vamos ver se ele recorta os carros que estão aparecendo aí na nossa frente. Olha só, ele faz o recorte direitinho. O lado esquerdo iluminado e o lado direito com menos iluminação por conta do veículo que está à nossa frente. À medida que o veículo cruza a nossa frente, ele faz aí exatamente um recorte do farol.
E mesmo com uma condição de chuva, o sistema consegue funcionar muito bem para garantir toda a iluminação. Como vocês puderam ver até aqui, o Audi RS6 Avant é um modelo único, tanto quando o assunto é performance, como também quando o assunto é tecnologia embarcada. Aliás, várias coisas aqui bem interessantes. A exemplo do farol laser, eixo traseiro dinâmico, diferencial esportivo, entre outras coisas. Evidentemente que como um super esportivo, né, esse carro está na categoria de carro dos sonhos. Justamente por isso ele não é nada barato. Preço público sugerido do carro, R$1.030.000, isso em janeiro de 2021. E os opcionais são os seguintes. Então você tem aí o kit cerâmico de freios, que permite o aumento de velocidade máxima para 305 km por hora, inclusive esse carro está equipado, que custa aí R$105.000 a mais. Você também pode escolher a pintura externa do pacote Audi Exclusive, pinturas personalizadas, que aí vai acrescentar mais R$40.000, ou esta pintura fosca aqui, que também acrescenta R$78.000. Moral da história, estamos falando de um carro dos sonhos com preço de carro dos sonhos. E antes que alguém pergunte se vale ou não a pena comprar um carro desses, pessoal, a gente primeiro precisa ter em mente que um veículo como esse não é comprado por questões racionais ou por questões de custo-benefício. São pouquíssimas pessoas que podem ter um carro desses aqui na garagem. Bom, se vocês perguntarem para mim, aí eu vou dar a minha opinião. Vale a pena comprar um carro desse? Eu vou dizer para vocês assim. Se eu tivesse que escolher entre o Audi RS6, o Audi RS7, o Audi RS Q8, o Audi R8 e até mesmo o RS e-tron GT, de todos esses carros, eu escolheria esse daqui e nenhum dos outros. Motivo. Se a gente pegar em números e até mesmo em performance, não vai ter muito mais coisas que o Audi RS e-tron GT e até mesmo o R8 consigam fazer que o RS6 não vai conseguir fazer. Entretanto, o RS6, se você comparar com os outros dois, você vai ter o compartimento de bagagens que é bastante versátil, você vai levar aqui até 5 pessoas, 4 pessoas com conforto, ou seja, ele vai ser um veículo muito mais utilizável. A gente sabe que um carro desses tem um apelo puramente emocional, mas se você puxar um pouquinho para a razão, mínima coisa, você vai perceber que o RS6 vai atender melhor do que todos os outros. Ah, mas Jorge, e o RS Q8, que aí já é um SUV e tudo mais? Eu optaria por esse por conta da dirigibilidade, né? É uma station, então você tem um veículo muito mais na mão do que um SUV grande. Mas aí, pessoal, eu tô dando a minha opinião. Eu sou apaixonado por esse carro, então se eu tivesse dinheiro, certamente, de todos esses modelos, é esse aqui que estaria na minha garagem. Dois recadinhos aí para vocês antes da gente terminar o vídeo. Primeiro, se vocês quiserem conhecer toda a linha Audi RS disponível hoje no Brasil, dá uma olhada aí no nosso canal, que nós tivemos a oportunidade de fazer um vídeo, inclusive com o gerente de marketing de produto, onde a gente mostrou resumidamente cada um dos modelos. E também temos vídeo completo do RS4 e do RS5 aí no nosso canal. E por fim, se você é um dos pouquíssimos brasileiros que tem a chance de ter um desses modelos na garagem, até mesmo o RS6, minha sugestão é procurar o pessoal da Audi Center Sorocaba. Garanto para vocês, melhor atendimento e melhor negócio em toda a linha Audi RS. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, vídeos bem detalhados como esse, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.